No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode encontrar boas oportunidades para investir em fundos imobiliários, sempre buscando fundos imobiliários baratos que tenham um bom rendimento, uma possibilidade de ter uma grande rentabilidade. Para fazer esse tipo de investimento, você não precisa passar o dia inteiro na frente do computador. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Pois é, falando sobre ficar na frente do computador, isso é o que muitos investidores iniciantes acreditam, ou muitas vezes as pessoas não investem, principalmente por essa questão de achar que você vai precisar passar o dia inteiro na frente do computador, que você vai ter que analisar infinitas informações e toda aquela história que você já deve ter escutado por aí. Mas existem formas e ferramentas que podem facilitar na hora de escolher critérios para investir em seus fundos imobiliários ou em qualquer outro investimento também que você possa usar o mesmo parâmetro de análise. Eu vou te mostrar a partir de agora na prática que você pode fazer uma busca, um filtro usando os seus critérios, os parâmetros para investir de uma forma muito mais rápida e simples que vai te deixar à frente de muitos investidores. Existem diversas formas de fazer isso. No vídeo de hoje eu vou te mostrar que é simples e pode ser simples e rápido para você já ter uma boa base de dados e de informações para investir nos seus primeiros fundos imobiliários. A primeira coisa que todo investidor precisa ter é acesso às informações, né? E pensando nisso, eu estou aqui no site Status Invest, que é um site aí focado na análise de ativos. Aqui você consegue analisar fundos imobiliários, ações internacionais, né? Fundos imobiliários internacionais e outra série de ativos, como por exemplo criptoativos também, criptomoedas. Mas o nosso foco é fundos imobiliários. E eu vou te mostrar que aqui nesse site você já consegue fazer uma boa filtragem de alguns requisitos, de alguns critérios para você pegar e montar ali a sua base de dados, aqueles fundos imobiliários que vão fazer parte do seu alvo ali durante um tempo, ou seja, aqueles fundos imobiliários que você vai ficar de olho para no momento ideal você fazer a compra deles. É só simplesmente nós vamos aqui nesse ícone de fundos imobiliários e vamos fazer uma busca avançada. E aqui também existe duas formas de você fazer isso, de filtrar essas informações. Aqui existem alguns critérios que nós podemos adotar para fazer simplesmente a nossa busca. Existe o segmento, então nós conseguimos buscar e filtrar só por segmento, qual segmento que nós tenhamos o desejo aí de fazer uma análise mais criteriosa. Pode ser fundo de fundos, pode ser de tijolo, pode ser logístico, residencial, fundo de papel, misto, todos eles aqui você consegue definir na hora da busca. Mas eu vou fazer uma busca que eu só vou simplesmente dar o buscar e vou fazer uma busca por todos os fundos imobiliários que existem cadastrados aqui, que são negociados na Bolsa de Valores. Vou só aplicar uma busca direta e aí ele já vai me trazer todos os fundos imobiliários, né? Inclusive são tantos fundos imobiliários e tem muitos que provavelmente você nunca nem ouviu falar na vida. Inclusive até eu mesmo tenho fundos imobiliários aqui que eu nunca nem tinha escutado falar no nome, né? Ou que existia. Então é uma série de fundos imobiliários. Mas como nós queremos algumas informações aí para princípio de critério, eu vou fazer simplesmente o quê? Eu vou vir aqui nesse ícone de download e vou baixar esse arquivo, essa base de dados em Excel para mim. E aí eu vou abrir a edição dele. Esses mesmos filtros aqui eu consigo aplicar ele no Excel. Eu consigo filtrar só fundos imobiliários que tá com dividend yield maior, PVP mais baixo e tem um preço mais baixo de negociação. Eu consigo adotar vários critérios, né? Mas eu vou mostrar no Excel porque basicamente dá para fazer mais coisas do que diretamente aqui pelo próprio site. Aqui você consegue filtrar algumas coisas interessantes, como por exemplo, igual eu citei, dividend yield, entre outras informações que também são bem interessantes de ter em mãos, né? Aqui ele já trouxe todos os fundos imobiliários, né? Se eu ver quantos fundos imobiliários são, um total de 450 fundos imobiliários. E é muita coisa, né? 450 fundos imobiliários, claro que nem todos eles aqui são negociados na Bolsa de Valores. São negociados, na verdade, no mercado aberto, alguns são privados. Então só um tipo específico de investidor consegue ter acesso, mas nós precisamos aqui fazer uma filtragem nessas informações para termos aí algo mais próximo do que nós desejamos. Só configurar um pouco melhor essas informações, a questão do rendimento. Aqui nós já temos alguns campos bem interessantes. Aqui é o ticker do fundo imobiliário, ou seja, o código de negociação dele. Temos o preço, temos o último dividendo pago por este fundo imobiliário, o dividend yield, que foi o valor pago em porcentagem nos últimos meses. Então essa coluna aqui é de dividend yield, valor por cota, né, que é o mesmo valor patrimonial. Vou até mudar aqui para ficar mais mudar assim, né? Vou apenas abreviar. Que é o valor por cota, o valor patrimonial chamado, que é o valor que o fundo imobiliário vale em relação ao seu patrimônio, tipo de gestão, o tamanho do patrimônio desse fundo imobiliário, percentual em caixa, e aqui a liquidez diária de negociação, que é basicamente
a questão de facilmente eu conseguir comprar ou vender este fundo imobiliário. Tanto no princípio de que deveremos criar, você que investe, né? Eu que invisto, você que investe, temos um padrão de escolha de fundos imobiliários, temos algumas informações que são padrão ali na tomada de decisão. Eu vou aplicar os seguintes filtros, né? Se eu clicar nesse íconezinho aqui em cada coluna, eu consigo criar um critério para filtro. Por exemplo, eu vou filtrar só fundos imobiliários que tenham um dividend yield entre 8 ou pelo menos acima de 8%. Então eu tenho que fazer um filtro sendo maior do que, coloco aqui o critério que eu vou escolher. No caso, se eu quero fundos imobiliários que tenham um dividend maior que 8, eu vou pôr aqui 8. Ele já vai fazer o filtro automaticamente para mim. Eu só vou ter fundos imobiliários que pagaram ou que pagam pelo menos 8% acima ou acima disso em questão de dividend yield. E dividend yield, na verdade, é o quanto aquele fundo imobiliário me pagou ou pode chegar a me pagar em 12 meses de rentabilidade e de retorno, que são os proveitos aí, como provavelmente vocês devem conhecer. Então, meu primeiro critério eu já busquei. Vou investir apenas em fundos imobiliários que tenham um dividend yield acima de 8% ou qualquer outro valor que eu determinar, né? Eu posso vir aqui em filtros e continuar alteração e posto que eu só quero fundos imobiliários que paguem pelo menos acima de 9 ou acima de 10 também, se for do meu desejo. Só que nós sabemos que nem todos os fundos imobiliários, por se tratar de vários setores diferentes, pagam tão alto assim, outros pagam consequentemente pela questão de ser fundos imobiliários que têm um risco um pouco mais elevado. Eu vou deixar aqui que pelo menos esses fundos imobiliários paguem 9,5% aí por cento mensalmente. Entendeu o filtro? Vamos mudar aqui de novo. Maior do que a cédula. E que eu já consigo ver todos os fundos imobiliários que tenham a rentabilidade acima de 9% ao ano. Valor por cota. Eu também consigo filtrar por fundos imobiliários que tenham valor entre, por exemplo, 10 e 20, que tenham valor entre 50 e 100, ou que seja abaixo de 100. Ao aplicar o filtro aqui também eu consigo fazer a mesma coisa, né? Valor patrimonial por cota. Eu consigo aplicar e ver quais os fundos imobiliários que estão dentro do valor patrimonial. Outro indicador, PVP, que diz o seguinte: esse fundo imobiliário em relação ao seu patrimônio está sendo negociado em uma situação de sobrevalorização ou de desvalorização. Sempre que o indicador está acima de 1, ele está sendo sobrevalorizado, ou seja, o seu preço de negociação, seu valor de mercado de negociação está maior do que o seu valor patrimonial. E sempre que ele está abaixo, ele está desvalorizado em relação ao seu patrimônio, o que pode ser uma boa opção, uma boa oportunidade de investimento. E eu posso também muito bem aplicar um filtro aqui. Só vou querer PVP ou investir em fundos imobiliários que tenham um PVP de pelo menos até 1. Vai estar de acordo com o seu valor patrimonial. Já consigo fazer outro filtro. PVP menor do que 1, né? Não maior do que nosso critério de escolha. Então o filtro é de fundos imobiliários que tenham seu valor patrimonial até 1, ou seja, estão negociados todos abaixo do seu valor equivalente ali ao tamanho do seu patrimônio. Então, nosso segundo critério, primeiro foi o dividend yield, só fundos imobiliários que estão pagando acima de 9%, né? A gente vem aqui na coluna de dividend yield, não existe nenhum mais filtrado que equivale a informações abaixo de 9%. Então, todos esses fundos imobiliários pagam acima de 9%. Nosso primeiro filtro. Nosso segundo, PVP. Só quero fundos imobiliários que estejam com seu preço patrimonial barato no momento e que estejam descontados. Agora, nosso outro filtro que também é importante, liquidez diária. Eu só quero fundos imobiliários que tenham uma grande liquidez, uma boa liquidez para que eu possa comprar e vendê-los com facilidade caso haja necessidade. Também posso aplicar um filtro, né? Eu preciso, pelo menos, que esses fundos imobiliários tenham uma liquidez acima de 500 mil no caso, né? Posso muito bem adicionar aqui, a descrição é maior do que, e aqui ele também já vai fazer o filtro, que tenham uma liquidez acima de 500 mil. Existem pessoas que preferem ir até mais além, né? Pegar fundos imobiliários que tenham um volume de negociação acima de 1 milhão e assim sucessivamente. Se a gente filtrar aqui também, se nós fizéssemos um filtro por essa opção, simplesmente vir aqui em alterar o filtro e colocar o valor, né, maior do que 1 milhão também, que vai dar na mesma. Ele vai filtrar só pelo menos 1 milhão em negociação diariamente. Outro filtro, olha só a quantidade de fundos imobiliários que já tem aqui na composição. Tínhamos 450 aproximadamente, agora nós temos só 35 fundos imobiliários que estão encaixados nesses critérios. Na questão do PVP, que estão descontados, do dividend yield, que pelo menos acima de 9%, e com a liquidez diária acima de 1 milhão, o que me traz um certo conforto na hora de pensar em comprar ou vender. Inclusive, né, uma observação para o fundo KNCR11, que é um fundo aí de papel. E é um dos fundos aí que tem o maior patrimônio na Bolsa de Valores. Se eu não me engano, o que tem o maior patrimônio fica próximo de 7 bilhões ali. Também é da Kinea, né, que é KNCR, é um dos fundos imobiliários que faz parte aí do grupo de fundos imobiliários da Kinea. No caso, o segundo aqui, KNHRI, também é High Yield, é da Kinea. O terceiro, KNIP, também é Kinea. Existem diversos fundos imobiliários dessa gestora. E aqui você já tem o nosso terceiro critério de filtrar
porcentagem. Eu posso ir mais além, posso buscar também por tamanho patrimonial. Posso muito bem investir em fundos imobiliários que tenham um patrimônio pelo menos, no mínimo, acima de 500 mil. Eu posso vir aqui nos filtros de números e definir também um critério. Eu não vou investir em fundos imobiliários que têm um patrimônio muito pequeno. Eu quero fundos imobiliários que tenham um patrimônio maior e assim, consequentemente, diversificado. Então, eu posso simplesmente vir aqui e colocar um critério. Eu vou investir em fundos imobiliários que tenham um patrimônio pelo menos acima de 700 milhões de reais. No caso aqui, todos os que já têm a liquidez, né, já se encaixa também nesse critério. Não tem nenhum fundo imobiliário aqui que tenha um patrimônio menor que 500 milhões de reais. Na verdade, o único que tem aqui perdido é esse MCHF11, que tem um preço ali de negociação bem baratinho, né? R$ 8,77. E na leitura que ele não entendeu o critério, por mais um zero é maior do que, vou mudar o critério para ser maior do que todos aqui, menos algumas opções. Acho que por causa do filtro ali de PVP, né? Mas aqui poderíamos fazer de outra forma também, se fosse para princípio de descartar. Vim aqui em dados e fazer uma operação, eu consigo separar por ordem, né? Do menor para o maior. E é claro, eu posso excluir simplesmente esses fundos imobiliários aqui, tirar eles da minha filtragem e deixar apenas os fundos imobiliários que partem ali dos 700 mil. Eu poderia muito bem excluir. Também já foram eliminados aqui da minha lista de fundos imobiliários. Me sobrou ainda 31 fundos imobiliários de vários setores diferentes para mim analisar, né? Já tem uma base de dados aqui, eu poderia muito bem analisar eles um pouco mais a fundo. Existem diversos fundos imobiliários aqui, né? BCR11, DEVA, HSML, que é um fundo de shopping, BRTA11. Então tem fundos imobiliários de diversos setores diferentes, CTPS11, BRCR11. A maioria desses fundos imobiliários aqui são do tipo papel, né? Mas você consegue filtrar por setor, igual eu mostrei naquela telinha lá de segmento. Você consegue filtrar só por segmento e escolher ali os seus top 5 fundos imobiliários do segmento, por exemplo, segmento de logística, os 3 melhores do segmento de papel, de híbrido, de fundos, você consegue fazer esse mesmo filtro por lá também, sem precisar muitas vezes até fazer Excel. Aqui é porque você já tem uma base de dados muito maior e já envolve todos os fundos imobiliários negociados, com critérios aí que já são básicos para você ter um leque de fundos imobiliários, que é pelo PVP, fundos imobiliários que estão negociados abaixo do seu valor patrimonial, o dividend yield pelo menos no mínimo com 9% de rentabilidade e os demais critérios como tamanho patrimonial, né? O critério aí vai de cada um, mas teoricamente você consegue fazer esse filtro também, não só por aqui, como se voltássemos aqui também a gente consegue filtrar essas informações diretamente por aqui. Eu posso alterar o dividend yield, então o mínimo de dividend yield que eu quero é de pelo menos 9,5%. PVP também, você pode alterar o filtro, né? Pode vir aqui, que só vai investir em fundos imobiliários que o PVP no mínimo está sendo negociado a 1,3, que é o teu máximo. Você consegue mudar a liquidez, por fundos imobiliários que tem a liquidez pelo menos de 1 milhão, mesmo critério que nós utilizamos na planilha. E o patrimônio também você consegue filtrar. Você pode pôr o patrimônio de no mínimo aqui 800 mil, 1 milhão, ou 1 bilhão na verdade, ou qualquer outro valor que você desejar e fazer uma busca, sem especificar, é claro, o segmento. Então você já consegue ter um resumo também com esses critérios de todos os fundos imobiliários que estão encaixados nesses poucos critérios aqui. E aí depois você busca fazer uma análise mais criteriosa sobre alguns deles. Não é difícil, é bem fácil de fazer isso. Por aqui é mais fácil para quem não tem conhecimento em Excel, não tem tanta familiaridade com Excel, você consegue já ter uma base de dados por aqui. Ou simplesmente você pode separar por setor, né? Eu já coloquei os critérios, eu posso simplesmente vir aqui, eu quero buscar o melhor fundo imobiliário do tipo logístico. Posso vir aqui, imóveis industriais e logísticos, fazer uma busca. Quais fundos imobiliários se encaixam nos meus critérios? Ele trouxe 2 fundos imobiliários, um com PVP de 1,08, tá caro esse HLG no momento, e tem um GGRC11 que tá com seu PVP de 0,91, dividend yield ali 10,16%, e claro, os outros critérios aí de patrimônio e etc, assim como eu mostrei lá no Excel. São 2 formas, tanto em Excel você pode fazer o download, quanto por aqui você consegue também ter essas informações. E é claro, sempre falo, né, não é só isso aqui que é o essencial para investir, já é um resumo de alguns critérios que você pode buscar. O mais importante é que você sempre busque cada vez mais e mais informações. É um fundo imobiliário do tipo tijolo? Procure lá no site do próprio fundo imobiliário, entenda do portfólio, se esses imóveis estão 100% locados, quantos imóveis fazem parte dessa composição, no caso aqui de fundos imobiliários do tipo de tijolo, quanto percentual você encontra também, isso é descrito lá
no próprio relatório divulgado pelo fundo imobiliário, de quanto é em questão de vacância física ou inadimplência, também esses tipos de fundo imobiliário tem ali pendente a receber, ou se não tem também. Isso tudo aí são critérios para investir, né? Vai muito de cada critério que você coloca ali como padrão para você poder fazer a compra dos seus fundos imobiliários. Ah, eu quero fundos imobiliários que paguem mais dividend yield. Eu quero que esteja fundos imobiliários que estejam baratos no momento. Ah, eu só invisto em fundos imobiliários do tipo papel. Isso tudo são critérios que você, ao longo do tempo, vai adotando aí para sua carteira de investimentos. Mas, de forma geral, é bem simples e prático fazer essas análises aqui. As primeiras análises, é claro, dos fundos imobiliários. A forma que nós podemos acompanhar, que você pode acompanhar comigo na tela do computador, não é algo tão difícil assim. Claro que isso vai mudar muito de critério que você adote para investir, né? Muitas vezes aquele critério que eu adoto como forma de investimento para mim pode não ser eficiente para você. E é muito importante ter noção disso. E de que também não ficamos assim, de que você não fique sempre à mercê de que alguém te dê a indicação de um investimento que você possa fazer sem que você entenda o porquê você deve escolher aquele fundo imobiliário ou aquela ação de uma empresa ou qualquer outro investimento que esteja ligado aí à renda variável. Mas se entender o porquê cada opção que você tenha conhecimento pode ser sim ou boa ou pode ser muito ruim para você. Por exemplo, quando eu falei sobre a questão do PVP, da liquidez, do dividend yield, do tamanho do patrimônio e todos esses requisitos que são o básico para você investir, além de entender cada vez melhor sobre cada um investimento, são coisas que você não precisa de muito tempo para interpretar. PVP direcionado a preço, sobrevalorização ou subdesvalorização de um ativo. A questão da liquidez, da facilidade em comprar ou vender aquele ativo, do tamanho patrimonial, de quanto ele pode estar diversificado, de que forma ele está diversificado. Isso aí são coisas que você não consegue olhar diretamente só pelo site, mas você busca isso através dos relatórios gerenciais disponibilizados por cada fundo imobiliário, que é feito pela gestora que faz a gestão daquele fundo imobiliário. E assim você consegue ter mais aprofundado informações específicas sobre cada um deles. E claro, para cada tipo de investimento existe um critério a ser adotado. Isso serve, né? Esse tipo de análise que nós fizemos aí anteriormente é a base, é a análise base ali que serve para todos os fundos imobiliários. E ali, é claro, de acordo com cada setor, você tome a melhor decisão e busque a melhor opção para o seu investimento. Os meus critérios podem ser, consequentemente, muito diferentes dos teus. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido um pouco, o básico pelo menos, sobre como analisar um fundo imobiliário. E claro, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.